Alô, tudo bem, pessoal do YouTube? Aqui eu vou ensinar nesse vídeo de hoje como jogar uma partida de xadrez. Vou ensinar como movimentam as peças e primeiro eu vou começar com o peão. E também vou ensinar a posição inicial de todas as peças. Primeiro com o peão, ele sempre começa na segunda fileira. Aqui do rei, o rei vai começar, o rei branco no caso vai começar na casa de E1. O rei negro vai começar na casa de E8. E os peões eles ficam aqui, ó. Nessa casa vai ser uma fileira inteira com os peões. Agora eu vou tirar os reis, só para deixar os peões. E os peões na primeira jogada eles podem movimentar tanto uma casa quanto duas casas. O xadrez ele sempre começa com o movimento das brancas. Então primeiro começa as brancas e depois vão as pretas. E a posição é como se fosse um espelho. Toda a posição, como eu mostrei, o rei E1 e o rei E8, eles estão virados um para o outro como se fosse um espelho mesmo, como se fosse um reflexo do outro, para ser um jogo equilibrado. Os peões, como é que eles capturam? Por exemplo, se tiver esse peão aqui, eu posso jogar aqui e os peões eles capturam em diagonais. Por exemplo, esse peão capturaria o peão branco e assim ganharia o peão. Os peões eles têm valor material relativo de 1 ponto. Agora eu vou mostrar como funciona os bispos. Os bispos, como eu falei, o jogo de xadrez ele é tipo um espelho. Aí sempre vai ter uma peça na mesma coluna, só que com as casas trocadas. Por exemplo, aqui é o bispo branco e aqui é o bispo preto. E ambos estão na coluna F. Um está em F1 e outro em F8. Os bispos eles se movimentam em diagonais. Aqui ele pode ir para qualquer lugar dessa diagonal. Ele nunca vai para uma casa preta porque ele é um bispo de cor branca. E ele pode fazer quantos movimentos ele quiser. Só que ele não pode pular peças. Por exemplo, se o peão estiver aqui, outro peão aqui e aqui, ele não pode vir para cá, por exemplo. Ele teria que vir para cá. Para cá não seria muito bom, que o peão tomaria. E ele pode tomar aqui. Mas se ele toma, o outro peão tomaria, ganhando uma vantagem material. E é assim que funciona o bispo. O mesmo vale para os bispos de cor escura. A única diferença é que ele não pode ir para casas brancas. E eles também se movem em diagonais, o tanto que ele quiser do tabuleiro. Mas ele não pode pular peças. Fora os bispos, a gente também tem os cavalos. Os cavalos é a única peça do jogo que pode pular outras peças. Por exemplo, quando eu tenho aqui os peões, o cavalo pode saltar para cá. O cavalo ele se movimenta em L. O que isso significa? Eu vou tirar aqui os peões por aqui. Isso significa, ele sempre começa aqui, ó, na casa de G e na casa de B, na coluna G e na coluna B. Eles sempre se movimentam em forma de L, para cá ou para cá ou para cá, sem um exemplo. Veja que formam um L. Jogar com o cavalo aqui é uma desvantagem, você colocar o cavalo no canto. Certo que varia de posição para posição, as peças elas têm valores relativos, mas geralmente a gente diz que o bispo e o cavalo valem 3 pontos. Aqui no canto, perceba que ele só tem como pular para 2 casas, tá? E isso seria meio ruim, porque ele só vai ter raio de ação em 2 casas. Se ele tiver aqui, por exemplo, ele vai ter raio de ação de 4 casas, diferente de um cavalo central. Perceba como ele é bem mais ativo nessa posição. Ele vai ter acesso para pular 8 casas. Olha só como o cavalo é uma peça interessante. Ele pode inclusive dar alguns ataques, por exemplo, ataque duplo. Ele consegue atacar 2 peças ao mesmo tempo. O bispo também consegue dar um ataque duplo. Mas o cavalo geralmente é o terror, principalmente de quem está começando. É bem difícil jogar contra ele. Depois a gente tem a torre. A torre basicamente ela sempre começa na casa de H e na casa de A. H1 e A1, A8 e H8. E ela basicamente ela se move nas verticais e horizontais o mesmo tanto que ela queira. Desde que ela não pule peças. Por exemplo, tem um peão aqui, um peão aqui, um peão aqui.
Ela pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, mas ela não pode pular esse peão, ela não pode vir para cá. Ela teria que vir para cá e perderia material, porque o peão tomaria. Então é assim que funciona a torre. Por último, vamos para a peça mais poderosa do jogo, que é a dama. A dama basicamente ela funciona igual uma torre e um bispo, tudo ao mesmo tempo. Ela pode saltar para quantas casas ela quiser, tanto nas diagonais como nas horizontais e nas verticais, como eu estou mostrando para vocês aqui. Ela consegue dar vários saltos, só que é aquele mesmo exemplo, ela não pode pular outras peças. Por exemplo, ela não pode vir para cá. Ela poderia ir para diagonal, vertical, horizontal. É o tanto que ela quiser. Então ela é a peça mais poderosa do jogo. E não é recomendável que a gente saia com a dama logo no começo, mesmo ela sendo poderosa, porque ela pode ser atacada. Eu vou mostrar alguns exemplos depois, mas enfim. Agora vamos para a peça mais importante. Se a dama é a mais poderosa, a peça mais importante do jogo é o rei. Porque basicamente, sem ele a gente perde o jogo, né? E conquistando ele a gente vence o jogo, dando cheque mate no inimigo, no adversário no caso. Bom, o rei basicamente ele se movimenta igual a dama, em diagonais e verticais, só que não tanto que ele quiser. Ele só pode andar uma casa por vez. E ele é muito forte e muito poderoso nos finais de jogo. Faz com que ele ganhe muita força no final. E seu rei sempre tem que ser levado mais ao centro para ocupar melhores casas centrais. Agora eu vou mostrar como é ocupada as peças. E primeiro a gente tem a torre. Quando a gente organiza as peças, a primeira coisa que você vai observar é que na sua direita esteja a casa de uma casa branca e seja H1, tá? Pra gente armar o jogo de xadrez. A gente pode começar com a torre. Como eu disse, ela sempre vai para as últimas colunas. A gente já pode começar com as torres. Em seguida das torres vem o cavalo. E depois o bispo. Depois vem a dama na casa de D. E o rei na casa de E1. E perceba, o rei ele fica na casa de E1. E é uma casa escura e o rei é branco. Isso vai se repetir para o rei preto. Ele vai ficar numa casa clara. E ele é preto no caso. Ó, vamos posicionar agora os peões. Como eu disse, eles ficam na segunda fileira do jogo. E assim ficam os peões. Agora vou mostrar a posição das negras. Basicamente é um espelho, como eu disse no começo. Vai se repetir as peças. Todas elas, basicamente, só que com casas de cores opostas, como vocês podem ver aqui, ó. Mas perceba também que ambas têm um bispo de cor preta, um bispo de cor branca, e aqui se repete o mesmo padrão. Temos a dama aqui na casa de D e o rei na casa de E, seguido por peões. E assim a gente começa o jogo de xadrez. Agora, algumas regras avançadas que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Temos o peão, ele está aqui, por exemplo. Temos um peão das negras. Vamos dizer que é vez das negras agora. Tem um movimento especial no xadrez que se chama en passant. Quando as negras jogam duas casas à frente e ficam na mesma fileira do peão adversário, esse peão por sua vez ele pode tomar en passant. Então ele captura a peça e essa peça sai de jogo. Isso só vale com peões adversários. Por exemplo, não adianta eu jogar, por exemplo, uma torre aqui, jogar aqui e tomar en passant. Só pode com peões, tá bom? E ele tem que se movimentar duas vezes. Ele é um movimento especial, mas isso não significa que a gente deve fazer todas as vezes. Tem algumas situações que o en passant seria um erro. É um erro bem comum do iniciante,
porque toda vez que ele tem a oportunidade, ele sempre acaba tomando em passant, não avaliando as consequências dos seus atos, podendo levar a uma perda material, uma desvantagem posicional ou cair num golpe tático. Basicamente temos outro movimento de peão, que seria a sua promoção. Quando o peão ele chega na última casa do campo do seu adversário, na última fileira, no caso da casa de A8 até a casa de H8, ele pode ser promovido. Ele sendo promovido, você pode transformar ele em qualquer peça sua, menos outro peão e menos o rei. Você pode inclusive transformar ele numa poderosa dama. Como eu falei, no jogo de xadrez, a rodada sempre começa com as brancas. E eu vou te mostrar alguns movimentos que são considerados especiais, que é o seguinte. Temos o cheque, que consiste de uma peça branca ou negra dando cheque no rei adversário. No caso, como é que entra em cheque? Quando uma peça ataca o rei adversário. Temos esse exemplo aqui, que seria cheque, obriga o rei adversário a se mexer, ou, por exemplo, ele não é obrigado todas as vezes a se mexer. Por exemplo, eu estou dando cheque aqui e ele pode cobrir com outra peça para se defender do cheque. Se não tiver defesa do cheque, ele se torna um checkmate. Eu vou dar um exemplo agora de um checkmate bem conhecido. Por exemplo, esse aqui, que as pessoas costumam cair muito. Isso é muito comum em blitz. Às vezes a gente deixa um erro desse acontecer, que é o seguinte: é o checkmate da fileira do fundo. Muita tática se envolve com esse checkmate aqui, então é bem importante você dominá-los, para tanto quando você tiverem oportunidades, você poderem aplicá-lo, como também você poder não tomar ele, né? Que é o ideal. No caso, temos esse cheque, temos também o cheque duplo. Por exemplo, de cheque duplo, eu posso ter um bispo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo de cheque descoberto e cheque duplo. Aí vamos dizer que você tem um cavalo aqui, e que se eu der esse cheque de torre, você pode se defender com o cavalo. O cheque duplo é diferente. Você está levando cheque aqui e na diagonal ao mesmo tempo. Nesse caso, você não pode defender com o cavalo, porque você ainda estaria em cheque. Seria uma jogada irregular. No caso, você teria que tirar o rei. No caso, é obrigatório você tirar o rei. E nesse caso, você estaria perdendo material. Isso é muito utilizado como golpes de tática, que você pode aplicar durante essas partidas. Temos o ataque duplo, como eu já mostrei no vídeo. Vou dar um exemplo com as pretas dessa vez. Vamos dizer que tem a dama e o rei, essa posição aqui. Temos o cavalo aqui e, por exemplo, damas em cheque duplo. Perceba que o cavalo, dependendo do jogo, ele pode valer muito. Por exemplo, se a gente tivesse um bispo aqui também, esse cavalo seria muito poderoso, possibilitando a gente ganhar o jogo, porque o rei agora ele não pode defender a dama, e a dama vai cair, e a gente vai ter bispo e cavalo, e essa combinação ela é suficiente para levar a vitória das brancas. Temos o ataque descoberto, que eu mostrei naquela hora. Temos mais exemplos de checkmate. Por exemplo, vamos dizer que seja a vez das brancas, e as brancas vão dar um ataque onde não vai poder defender o rei. Por exemplo, checkmate. Aqui o bispo está apoiando a dama branca e ela está atacando todas as casas de escape do rei, inclusive o rei. Isso se torna um checkmate. E com esse checkmate você vence o jogo. Temos também algumas regras de empate. Por exemplo, vamos ver regra de empate agora. Tem o acordo
um empate de acordo, onde você e seu adversário vê que vai dar empate. Vocês têm peças com, vamos dizer assim, equilíbrio, e nisso você e seu adversário podem acordar no empate. Nisso vocês empatam. Temos também um empate por afogamento. Vamos dizer que eu estou com a dama branca aqui, o rei negro joga em A8 e a dama vem para B6. E aqui eu estou tirando todas as casas de escape do rei, mas não estou atacando ele, portanto não é um checkmate, mas sim um empate por afogamento. Também temos as regras dos 50 lances. Quando nenhuma peça é capturada ou não há avanço de peões nos 50 lances, isso empata o jogo. Bom, espero que tenham gostado, tá? Aqui foi um tutorial para iniciantes do jogo de xadrez. Claro que tem muitas outras oportunidades que eu posso estar ajudando vocês, mas é isso, é assim que se joga xadrez. E eu vou mostrar uma partida também, não sei se nesse vídeo, talvez sim. Muito obrigado, pessoal. Por favor, se inscrevam no meu canal. Eu tô começando a criar conteúdo, principalmente de games, mas também pode ser que tenha um pouco de xadrez aqui.